Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou professor de Física do Estado. Nós estamos dando continuidade aí às aulas que nós estamos do segundo ano. Esse conteúdo que nós trabalhamos agora é uma introdução ao assunto óptica, né? Vamos para a tela aí, vocês vão ver o assunto. Formação de imagens, tá pessoal? Mas não é as formações de imagem nos espelhos ainda, tá? Nós vamos ver a formação de imagem, os processos aí que acontecem, por exemplo, psicofísicos, processos físicos e psicofísicos da imagem, né? Ou seja, como o nosso cérebro enxerga as imagens, tá? Essas aulas elas estão disponíveis na plataforma Eduque, tá? Se você quiser olhar lá as outras aulas, sugiro que olhe, tá? Estão bem legais aí, principalmente as que eu gravei a respeito do som. Então vamos lá, pessoal. Então, já vou começar aqui com as ilusões de óptica, pessoal, porque como é um processo psicofísico, aí eu quis pegar as ilusões de óptica, porque o que é uma ilusão de óptica, pessoal? É uma imagem, só que você está vendo a ilusão de uma imagem, ou seja, você pensa que é uma coisa, mas é outra, tá aí o conceito de ilusão de óptica, né? São imagens que enganam a visão humana, fazendo que o ser humano veja coisas que não estão presentes ou fazendo ver de forma errada. Então, pessoal, peguei aqui, ó. O que você está vendo nessa imagem aí? Eu estou vendo um sapo aqui, né? Mas é a mesma imagem virada para o lado aqui, ó. Eu só virei para o lado, porque é a mesma imagem, ó. Você está vendo um cavalo, mas é o mesmo desenho, né? Então, você reconhece, a depender da perspectiva que a imagem está sendo apresentada, que a mesma imagem vira um sapo e a mesma imagem é um cavalo. Então, peguei mais imagens aqui, ó. Essa imagem aí, pessoal, ela tá eu coloquei aí no slide, mas ela está no formato JPEG. Ela não é, essa imagem não está se mexendo. Mas nosso cérebro, nosso processo psicofísico enxerga essa imagem em movimento. Faça um desafio para você, ó. Pegue só um círculo desse e olhe fixamente para ele. Você vai ver ele se mexendo ou parado? Você vai ver ele parado. Mas os demais, que você não está fixando ali, você vê em movimento. Porque a imagem está te induzindo que tem um movimento aí. Como que essa imagem está induzindo isso? Porque ela está começando ali com as partes que estão em azul, ela vai diminuindo, formando uma espiral. Ela vai induzindo, essa imagem induz o seu cérebro a fazer um movimento aí. Então é assim que é a ilusão de óptica, né? Peguei essa imagem. O que você viu primeiro? Talvez você nem tenha visto outro desenho, mas tem dois desenhos aí, na verdade, né? Eu primeiro vi um coelho. Aí pode ser que tenha gente que tenha visto outro desenho de primeira. Qual foi, Keila? Vamos te ouvir. Keila viu um pato. Eu vi primeiro um coelho. Mas por que ela viu primeiro um pato, depois o coelho? Tem gente que está vendo os dois agora porque eu estou dizendo. E tem gente que depois que vê o pato não consegue ver mais o coelho. Isso tudo, pessoal, são processos psicofísicos, tá? A imagem é a mesma. As cores ali não mudam, mas o nosso cérebro tenta achar um padrão. E quando ele acha um padrão, ele diz para você qual é a imagem que está sendo apresentada ali. Para mim é um coelho, mas depois eu enxerguei o pato. Agora a pergunta é, se depois que eu enxergo o pato, eu consigo voltar a enxergar o coelho? Então, se eu virasse, por exemplo, essa imagem aí, não ia dar mais para ver o coelho, ia dar para ver só o pato. Vamos pegar mais aqui, ó. E aí, pessoal, essa imagem tem um monte de pontinho branco, né? E não tem nenhum pontinho preto, na verdade. Tem só as partes ali que estão em preto. Se você olhar fixamente só para um pontinho branco, você vai ver que ele sempre é branco. Mas se você olhar separadamente, espalhado assim, só em cima, você vai ver que é como se a imagem estivesse piscando. Isso, pessoal, essa imagem é a mesma da anterior. Ela está parada, está em formato JPEG. Mas o nosso cérebro interpreta aqui, por causa das cores que tem ali, que esses pontos estão piscando. Mas se você olhar somente para um, você vai ver que ele nunca pisca. Vamos pegar a outra aqui, ó. Essa aqui é a mais famosa. Tem gente que enxerga algumas cores e enxerga outra. Keila, qual é a cor que tu tá vendo aí? Branco encardido. Pessoal, a Keila é a assessora da secretaria que está aqui no estúdio comigo, tá? Eu tenho dois alunos aqui no estúdio, que é a Keila e o Alexandre, nós estamos vendo aqui. Eu sempre vi rosa e azul, ou rosa e branco, desculpa.
Mas essa imagem ficou polêmica porque tem gente que enxerga outras cores. Se você pegar, chamar a sua família aí na tela da sua casa e pergunte quais as cores que vocês estão vendo aí. Eu sempre vi rosa e azul, mas eu peguei essa imagem e mandei num grupo que eu tenho de WhatsApp aqui, ó. Esse é um print do meu celular, pedi autorização para os meus colegas, né? E aí eles responderam aí, ó, preto e branco, cinza e azul. Aí eu respondi lá que vejo rosa e branco, né? Então, pessoal, isso tem a ver aqui, ó, por que isso acontece, né? Isso tem a ver com a perspectiva, com a experiência, com o padrão que o cérebro de cada um identifica aí. Talvez eu já tenha associado, por exemplo, que esse é um sapato feminino, por isso que tá rosa e branco. Mas o colega ali que enxergou cinza e azul, talvez tenha associado que isso é um sapato de uma pessoa do sexo masculino. E aí, tá enxergando cinza e azul, que mudaria totalmente aí o sapato, o público-alvo do sapato, né? Peguei essa imagem aí, ó. Veja ali que tá A e B, né? Dentro ali daquele tabuleiro. Eu faço a pergunta para você. A e B têm a mesma cor? Veja aí se tem a mesma cor. Que aí depois eu vou passar os slides aqui para a gente verificar se tem a mesma cor. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui essas fitinhas cinzas e aí você vai ver se tem a mesma cor. E aí, que ele tem a mesma cor? Pra mim ainda tem. É tudo cinza, mas na verdade se eu tirar aqui, você vê. Agora eu não sei se vê mais, né? Porque eu já coloquei o cinza, seu cérebro já interpretou que aquilo ali é cinza. Mas olhando assim, de primeiro, parece que é branco, né? Aí quando eu coloco o cinza aqui, ó, aí seu cérebro percebe que na verdade tudo é uma cor só. Legal, né? Isso aí são as ilusões de óptica, pessoal. As imagens que essa é a finalidade dessa aula. As imagens que nós vemos, elas são processos que ocorrem na nossa cabeça. E algumas imagens conseguem emular uma realidade que não é, né? Porque ela confunde o nosso cérebro. Peguei aqui a próxima imagem, ó. É a mesma pergunta anterior. Se eu eliminar aquela linha ali onde tem a divisão entre o azul e o vermelho, acho que é vermelho. Pergunto para você, essas cores dessas peças ali que estão destacadas em vermelho, tem a mesma cor? Parece que não, né? Mas eu vou fazer a mesma coisa aí, ó. O pessoal aqui no estúdio arregalou o olho, né? Eu vou tirar. Se eu apagar essa linha, elas têm a mesma cor. Mas se eu tirar, mas tem uma parte em branco ali. Mas vamos tirar essa parte aí. E aí eu tirando essa parte aqui, ó, é a mesma cor a peça. No caso aqui tá só um sombreadinho, né? É a mesma cor. A pergunta lá, por que isso acontece, né, pessoal? Aqui é outro exemplo, ó. Parece, na verdade, que a bolinha vermelha ali, que está em volta das bolinhas brancas grandes, é maior do que a bolinha... é menor do que a bolinha que está com as bolinhas brancas, né, menores. Mas, na verdade, as duas bolinhas vermelhas são do mesmo tamanho. Mas pela perspectiva e pelos elementos que estão ao redor, parece que uma é maior do que a outra. Faça aí o desafio, meça aí na sua tela para você ver qual realmente aí é maior. É o mesmo tamanho. Peguei aqui mais imagens. O que você viu aí de primeiro? Ó, coloquei aqui de uma vez. Ó. O que você viu aí primeiro? O que parece aí para você? Não sei qual horário que isso aqui está passando, né? Mas não tenho certeza que você imaginou alguma coisa aí. Mas eu tenho certeza que você viu depois, ou talvez nem tenha visto aí, que isso é um corredor com uma lâmpada no meio, pessoal. Isso é um corredor pintado de uma cor só. E ali no meio tem uma lâmpadazinha. Né? Só que o seu cérebro, pervertidamente, já associou essa imagem aí, que é um corredor com a lâmpada, a outra coisa. Né? E aí eu vou pegar aqui uns exemplos, pessoal, que foi usado em navios na Segunda Guerra Mundial, também na Primeira, os navios de guerra, como eles eram pintados, né? Eles eram pintados dessa forma, para que não fosse possível, entre o branco do céu e o reflexo dele na água, não fosse possível saber a velocidade ou a posição desse objeto que se aproximava, ou até mesmo o que era. Não dá, na primeira imagem ali não dá nem para saber que é um navio, né? Mas na segunda imagem ali dá para ver bonitinho que é um navio, e esse era o método de furtividade que eles utilizavam aí como ilusão de óptica, né? Deixo a referência com vocês, pessoal,
daí do Dr. House, né? É um episódio lá da 5ª temporada, onde tem um pintor, esse pintor fica doente, ele vive da imagem, né? De produzir as pinturas, ele tinha que pintar essa mulher e ele pintou dessa forma, né? Ele até levou umas porradas por causa disso, né? O pessoal pagou ele e tal, mas ele pintou dessa forma porque ele estava sofrendo de uma doença. E a equipe se reúne lá para discutir e levanta os primeiros sintomas aí que eu creio que distorcem a imagem para o humano. Primeiro é droga, tá, pessoal? Não só as ilícitas, né? Nós pensamos principalmente nas drogas ilícitas, mas até as drogas lícitas também produzem distorção na imagem, tá? Ou um tumor cerebral. Esses dois, pessoal, vocês estão vendo que a imagem ali é a mesma. Mas a percepção da imagem pela pessoa, como é um processo subjetivo, cada um forma a imagem. No caso, ele com certeza está vendo a mulher lá, ó. Tá vendo ela deve estar vendo essa imagem aqui. Só que ele pintou a imagem do jeito que o cérebro dele formou a imagem, tá? Então fica a indicação aí, quem quiser ver esse episódio lá, é bem legal, tá? Esse vídeo aí, pessoal, uma indicação também de um brinquedinho que vocês podem fazer, tá? É um dragãozinho, ele é um corte de papel, como vocês estão vendo aí, e quando vocês cortarem e colarem, tá? Vocês podem ver como é que faz nesse vídeo aqui, vai dar esse resultado aqui, ó. Vocês estão vendo aí que ele movimenta a cabeça, né? Conforme você muda a sua perspectiva, mas na verdade é esse corte de papel. Só que quando você cortar fica assim, ó, bem legal para fazer na sala de aula, fazer com a molecada em casa aí, você chama seu pai, sua mãe. Tem vários formatos também, tá? Eu estou mostrando o mais famoso, que é o dragãozinho, tá? Você procura aqui nesse vídeo aqui do Manual do Mundo, tá? Corta, cola ele, pinta, bem bonitinho. Tem uns que já vem pintado até. Isso aí é um exemplo de ilusão de ótica, que na verdade é uma imagem, só que seu cérebro está interpretando que aquilo ali é um formato de olho certinho, que está molhando sua cabeça. E aí, pessoal, estou colocando aí o fechamento da aula, né? Na verdade, a imagem é a mesma, você está vendo ali duas pessoas olhando a mesma imagem, só que um está dizendo que é o 6, outro está dizendo que é o 9. E o que influencia na mudança ali da resposta é a memória da pessoa, a experiência que ela tem. Nosso cérebro procura um padrão, procura uma perspectiva, e cada objeto que nós vemos é levado em consideração a subjetividade de cada um. Peguei aqui uma imagem, ó. Eu vejo o Simba aí, né? Talvez alguém viu um gato. Eu vejo o Simba. Aqui eu tenho uma nuvem, né? Parece ali um rosto, mas na verdade é só uma nuvem. Aí eu vejo também um pássaro, né? Talvez tenha gente que veja um Pokémon aí, alguma coisa do tipo. E aí peguei essa outra imagem aqui. Tente identificar um desses objetos. Essa foto aí tá na internet, tá no Twitter, tá? Ali o desafio é tentar identificar um objeto, né? E aí, se você quiser achar essa imagem, tá nessa matéria aí. E tem algumas opiniões ali de alguns especialistas, porque não conhecemos nenhum objeto que está aí, tá, pessoal? Foi uma aula para você entender que as imagens são processos psíquicos, tá? E você pode acompanhar essa aula depois na plataforma Eduque, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.